Estados Unidos, né? Parece que não tá perto de acabar, não. A gente entrou no 18º dia de guerra agora e com várias novidades importantes, né? Algumas declarações aí relacionadas ao Departamento de Inteligência dos Estados Unidos, que talvez a Israel e parte da mídia americana tenha enganado a população que era necessário fazer um ataque. Os Estados Unidos pedindo ajuda para liberar o Estreito de Hormuz e os países europeus se recusando a fazer essa ajuda, a liberar o Estreito. O Trump, inclusive, falou que ele estava só testando os países europeus, porque ele não precisa de ninguém. Eu consigo fazer tudo sozinho. Então, acho que essa guerra, além das questões econômicas, ela vem promovendo mudanças geopolíticas bem importantes. A gente está com o Marcelo aí, né? Estamos com o Marcelo Tanguy e Daniel para falar sobre esse tema. Estamos com eles na linha, Bigoda? Vamos lá, primeiro o Marcelo, jogar ele aqui. Vamos lá, Marcelo. Seja bem-vindo novamente, Marcelo. Olá, Vilela. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer sempre estar aqui. Muito obrigado. Vamos dar uma atualização do que aconteceu da semana passada para agora? Aconteceu muita coisa, Vilela. Todos os dias acontecem muitas coisas para aqueles lados. Né, como o Marcílio disse mesmo agora, né, foi aquela questão, acho que é aquilo que atraiu mais a atenção nos últimos dias, é a questão do pedido do Trump de ajuda para abrir o Estreito de Hormuz. É uma questão ali um bocado midiática, e só que é muito delicada toda essa questão, não é Vilela? Porque, repara, vamos tentar aqui construir uma base, né? Acho que é importante que as pessoas entendam o que o Trump pediu, né? O que ele quer, né? Quando ele diz, olha, eu espero que os aliados venham e abram o estreito e garantam a abertura do Estreito de Hormuz. É assim, Vilela, isso não é um pedido trivial, não é uma coisa normal, não é uma coisa simples o que o Trump está pedindo, né? Ele está pedindo, basicamente, que os países europeus, os aliados, entrem na guerra. Que comecem realmente a trocar tiro com os iranianos e que entrem efetivamente na guerra. Isso não é um pedido trivial, é uma guerra. Assim que a primeira fragata entrar no Estreito de Hormuz, ela vai ser atingida, ela vai ser alvo. E naquela zona, naquela área estreita, rasa, não há ali muito para onde correr, entendeu? Uma fragata ou duas, ou mesmo uma pequena frota ali, ela vai ser o alvo de drones, de mísseis, de torpedos, de todos os lados. Eles podem até tentar se desviar das primeiras vagas, mas alguma coisa vai passar. Então, aquilo que o Trump está pedindo não é uma coisa trivial. Não é como ele disse numa entrevista, eu espero que eles se coloquem à frente e que apareçam lá no estreito e abram o estreito. Isso parece, né, que está pedindo, olha, né, vai ali à esquina e compra meia dúzia de pães para mim, né? Não é isso, é um pedido muito, muito sério. Quem se meter ali vai perder navios, vai perder marinheiros, não é uma situação fácil, não é algo que você pede assim como o Trump pediu. Isso mostra, Vilela, acho que é importante deixar isso bem claro aqui, isso mostra que, muito provavelmente, a Casa Branca, ela não contava com essa fase da guerra, né? Acho que quando o Trump se lançou na guerra, quando começou a atacar o Irã, avançou com uma força avassaladora. Estados Unidos e Israel, juntando os dois, é uma potência militar incrível, de longe, a maior do mundo, a mais especializada para esse tipo de guerra. Começando por Israel, claro, que tem uma experiência ali de décadas, né? E também pelos Estados Unidos, tecnologia, experiência e tudo mais. Então, quando eles se lançaram contra o Irã, acho que o cálculo deles era, a gente vai entrar ali com tudo, a gente vai ali decapitar o regime, que efetivamente aconteceu, eles decapitaram o regime, afetaram profundamente a cadeia de comando do regime, cortaram as comunicações, só que acho que no cálculo deles, Vilela, eu acho que eles achavam que isso seria o suficiente, entendeu? Seria o suficiente pelo menos para forçar o regime remanescente a negociar, a sentar na mesa de negociações e a negociar com base nos termos impostos pela Casa Branca. Eu acredito que o cálculo inicial era esse, só que não foi isso que aconteceu. Eles
Estados Unidos e Israel efetivamente conseguiram vencer, digamos assim, militarmente o Irã, arrasaram, né, e continuam arrasando com as estruturas, com as infraestruturas do regime, com as defesas aéreas, os lançadores, quando eles encontram, eles abatem logo, alcançaram a superioridade aérea completa sobre o espaço aéreo iraniano, sobre Teherã, há caças voando sobre Teherã, acho que nunca ninguém podia imaginar isso há 1 ou 2 anos atrás, e hoje é rotineiro, né? Ou seja, essa primeira fase, ou seja, a fase que depende da inteligência e da força bruta, Estados Unidos e Israel concluíram com grande sucesso e continuam ainda, né, a realizar as missões e continuam ainda focados nisso. Mas não é só uma guerra no Oriente Médio, nunca acaba só nessa fase, né? As guerras no Oriente Médio têm sempre uma segunda fase, que é o pós-conflito. Isso me lembra muito a famosa cena, né, do George W. Bush, né, no porta-aviões, com um cartaz gigante atrás, missão cumprida em 2003, né, por causa do Iraque, né? Ele entrou no Iraque, efetivamente venceu o Iraque, derrubou o Saddam Hussein, missão cumprida, ganhei a guerra, venci a guerra, agora vou para casa. Não, né? Naquele momento começou uma guerra que dura praticamente até hoje, né? Ou seja, até 2014 e 2015 estavam lá soldados americanos morrendo e lutando no Iraque, né? E em 2013, exatamente, essa famosa foto aí do George Bush, missão cumprida. Não, no Oriente Médio, as guerras nunca acabam, né, nessa fase. É sempre uma segunda fase, que é geralmente uma fase muito mais complexa e até mesmo muito mais sangrenta, até de modo, podemos dizer assim, do que essa fase inicial. Porque nessa primeira fase, como foi em 2003, os Estados Unidos arrasaram. Entraram por ali e ao fim de uns meses dominaram o Iraque, né, aquilo é tudo meu. Só que depois, essa segunda fase, geralmente é mais complicada, porque é a fase assimétrica, é a fase em que você já não, você não tem mais uma linha de frente definida, entendeu? Você tá lutando por um lado, você tá disparando por um lado, e de repente aparece um inimigo debaixo de uma pedra. Basicamente é isso que acontece no Oriente Médio, né? Essa fase assimétrica, essa fase de guerrilha, essa fase geralmente muito mais extensa. No Irã, atenção, né, os Estados Unidos não entraram com soldados no Irã, pelo menos ainda, né, o Trump disse que não tem medo de nada, né, mas espero que ele não faça isso, né, mas por enquanto ainda não entraram lá com soldados, só que teve início uma fase assimétrica, nesse momento mais focada no mar, no caso o Estreito de Hormuz, né. O Irã sabe que numa guerra direta, né, pronto, assim, se entrarem lá soldados americanos, eles perdem mesmo, em pouco tempo está lá a bandeira americana hasteada em Teherã, isso é um fato. Eles sabem disso, mas tem essa fase assimétrica, que, como eu falei aqui, aconteceu no Iraque, né, e com certeza aconteceria no Irã se houver, né, uma fase terrestre, e está acontecendo agora no mar do Estreito de Hormuz. Por que é tão difícil assim, Vilela? Porque muita gente pensa, a Marinha dos Estados Unidos, a maior do mundo, os caras têm 11 porta-aviões, os caras têm dezenas de destroyers, cruzadores, submarinos nucleares, aviões. Por que eles não entram lá? Entendeu? Por que eles não se metem lá no Estreito de Hormuz e pronto, ela está liberado? Porque não é assim tão fácil. Eles podem passar com alguns destroyers, eles podem entrar com alguns cruzadores, o Irã pode não fazer nada. A questão não é essa, a questão é que enquanto está passando um destroyer, eles não fazem nada, mas e quando passar um navio de carga, um petroleiro ou alguma coisa assim, aí vão lá e atacam, né? Porque, repara, para você fechar um estreito, você não precisa encher aquilo de minas, você não precisa colocar lá lanchas indo de um lado para o outro, basta você dizer, quem passar aqui, eu afundo. Acabou, fechou. As seguradoras vão aumentar, que é efetivamente o que está acontecendo agora, as seguradoras vão aumentar os valores dos seguros, ou seja, ninguém mais vai passar por ali, né? Aí, pronto, passa lá um destroyer, passa um cruzador, está aberto, tá aberto. Ele declara que está aberto. Não está aberto. Enquanto o regime iraniano estiver ali ameaçando,
o estreito vai estar fechado. E os Estados Unidos não tem como, não tem assim, tantos navios ao ponto de colocar um navio ao lado de cada petroleiro que passa por ali. Não há essa quantidade toda de navios. Isso não é possível. Né? Ou mesmo criar comboios. Também não é assim tão simples. Já houve tentativas, né, nos anos 80 de fazer isso, eles faziam grandes comboios e tal, mas a coisa também não funcionou naquele momento e também não funcionaria agora. Né? Poderia eventualmente passar um ou dois, mas não é a solução, não é uma solução barata e não vai impedir ataques. Né? Portanto, simplesmente você chegar ali com uma frota e passar com essa frota pelo Estreito de Hormuz, você não vai abrir o Estreito de Hormuz. O que o Trump está pedindo não é uma coisa trivial. Não é tipo, passa aqui com umas fragatas e está aberto. Não é assim que funciona. Enquanto o regime iraniano estiver ali, ativo, na sua guerra assimétrica, simplesmente ameaçando, não é preciso nem atacar, basta continuar ameaçando. O estreito vai continuar fechado. Portanto, o que é preciso, né, digamos assim, para abrir o estreito? Nesse momento, só há aqui duas soluções. A primeira é o Trump reconhecer que a coisa não correu bem e aceitar negociar com o Irã, não numa posição de eu venci e você foi derrotado, mas numa posição mais igualitária, entendeu? Ou então, realmente, efetivamente, derrubar o regime de uma vez por todas. Né? Isso nós já até falamos disso na semana passada, como é que se derruba o regime do Irã. Para derrubar o regime do Irã tem que ter algum levantamento interno lá dentro, algum comandante tem que se levantar contra o regime. Enfim, também não é fácil. Ou seja, as soluções não são fáceis nesse momento, né, Vilela? Portanto, e esse pedido do Trump, mandem lá alguns navios e liberem o estreito. Não é assim tão trivial, mesmo, né? E depois aquele show todo, eu chamo aquilo de show, né? Aquele show todo que o Trump deu, eu já gastei trilhões, e quando eu peço ajuda, ninguém me ajuda. Pronto, aquela coisa toda que ele teve o dia todo falando sobre isso, né? Pronto, isso faz parte do Trump, é o estilo Trump. Né? Porque ele sabe que não é trivial, e o Hegseth, que está lá, também sabe que não é nada trivial, o Marco Rubio sabe, né? Mas o que eles querem? Né? O que eles querem? Eles querem uma guerra mundial, eles querem realmente que a Europa entre nessa guerra e comece a atacar mísseis no Irã? Provavelmente é isso, mas enfim, a Europa não vai fazer isso, a OTAN não vai fazer isso, ele não tem como... por lei, né, digamos assim, ou pelos estatutos da OTAN, ele não tem como exigir, ele não tem como ativar, né, nenhum mecanismo da OTAN obrigando os membros a irem em seu auxílio, porque a OTAN é essencialmente uma aliança defensiva. Ela foi ativada só uma única vez, em 2001, justamente pelos Estados Unidos, mas ela também pode ser usada de forma ofensiva. E ela foi usada de forma ofensiva, por exemplo, na Iugoslávia, né, foi usada de forma ofensiva no Afeganistão. Todos os membros da OTAN se meteram no Afeganistão, numa missão ofensiva liderada pelos Estados Unidos, né, já agora, né, é importante também citar isso. Entrou lá Dinamarca, entrou França, entrou Portugal, os franceses enviaram 70 mil soldados para o Afeganistão, os britânicos também, ou seja, a OTAN, ela funciona de forma defensiva, que é um procedimento mais automático, né? Um membro foi atacado, fui atacado, né? Me mandem aqui defesa, pronto, é algo mais automático, algo mais rápido, mas também de forma ofensiva. Ou seja, é uma aliança que funciona, ela já deu provas de que funciona. Quando o Trump diz que ninguém faz nada pelos Estados Unidos, é o Trump sendo o Trump, exagerando nas coisas e tal, é aquele estilo dele, porque a aliança, ela funciona e já deu provas disso. Poderia ter sido usada no Irã? Poderia. Era só o Trump ter negociado ou ter se coordenado melhor com pelo menos alguns, né, dos membros da aliança, que é coisa que ele não fez. Né? Basicamente, ele entrou na guerra, ele se lançou na guerra, partindo, imagino eu, né, desse princípio, ou com esse cálculo em mente, que bastaria entrar com todo o seu poder, que o regime desabaria e que seria obrigado, pelo menos, a negociar nos seus termos. Né? Então, ele, partindo desse princípio, ele avançou, sem consultar ninguém, sem falar com ninguém, sem dizer, olha, meu amigo, eu estou aqui, eu vou avançar. Não. Ele foi.
né? Os países europeus, eles foram apanhados de surpresa, tanto como eu e como você. E eles próprios se conhecem. A Alemanha mesmo reconheceu hoje, que o governo alemão reconheceu que, no início da guerra, o governo dos Estados Unidos disse, isso de forma oficial, atenção, disse, olha, eu não preciso dos europeus e eu não quero os europeus no Irã. O Trump disse isso, o Trump, o governo americano, ou seja, eu trato de tudo, não se preocupe, está tudo controlado, e de fato, né, nos primeiros dias da guerra, o Trump tinha aquele discurso, né, que a guerra, ganhei a guerra, e a guerra acabou, né, já vencemos, né, pronto. É uma meia-verdade. Como eu disse, eles venceram a fase militar, a fase em que a fase em que os exércitos combatem, em que você está vendo ali uma defesa inimiga e você vai para cima dela e você destrói aquela defesa. Essa fase está vencida, né? O Irã hoje tem uma capacidade ofensiva e defensiva lá embaixo, mesmo, ou seja, o Irã hoje é uma fração daquilo que era há 2 ou 3 anos atrás, né? Graças à Guerra dos 12 Dias em 2025 e principalmente agora essa fase mais ofensiva dos Estados Unidos e de Israel. Portanto, essa fase está ultrapassada, essa fase está vencida, mas a guerra está longe de acabar. O Trump não pode dizer que a guerra está vencida, que a guerra acabou, enquanto o Estreito de Hormuz estiver fechado. E aí voltamos à questão, como é que se abre o estreito? Não é mandando para lá fragatas ou destroyers que você vai abrir aquilo, porque passa uma fragata, passa um destroyer, os iranianos estão quietinhos. Quando começa a passar os navios, eles atiram. Está fechado o estreito, né? Então como é que se abre esse estreito? Não é pedindo no domingo à tarde, olha, venham cá e abram isso aqui. Não é assim que vai acontecer, né? Portanto, esse pedido que o Trump fez, não sei o que ele quer com isso, se ele realmente esperava que as nações europeias fossem criar uma coalizão, enfim, não sei, né, o que se passa na cabeça dele, mas assim, não funcionou, né, porque todos os países disseram, olha, meu amigo, eu não vou entrar nessa guerra, né, porque assim, você primeiro nem falou comigo antes, né, você nem me disse, e depois, quando a guerra começou, você insistiu em dizer que nem me queria lá no meio, você nem me queria que a guerra estava ganha, e agora você está exigindo que eu mande soldados, que eu mande navios para lá, navios que vão ser atacados. Quer dizer, é uma situação muito complicada, Vilela, e não é uma solução fácil, não é uma solução mágica, né, como o Trump tentou passar, né, tipo, olha, só mandem para cá navios e isso aqui fica aberto. Não é assim. O grande culpado do estreito estar fechado é o regime iraniano, que ainda existe, que ainda funciona. Claro que muito mais enfraquecido do que era, infinitamente enfraquecido, mas ainda com capacidades assimétricas muito avançadas e operando armas e sistemas desenhados exatamente para essa fase da guerra. Então, os iranianos estão bem preparados para essa fase assimétrica e não vão largar o osso assim tão fácil, entendeu, Vilela? Eu acho que a questão ali não vai se resolver assim, de forma rápida e fácil, não é através de ataques assim que se vai resolver isso, porque é aquela questão da guerra assimétrica, é você tentar matar moscas com uma bazuca, que era aquilo que os Estados Unidos tentaram fazer durante 20 anos no Afeganistão e não conseguiram, né? Uma coisa é você ver um tanque inimigo e dispara contra aquele tanque e destrói o tanque. Outra coisa é você olhar para uma costa rochosa, cheio de grutas, né, e pequenas ilhas, e você pensar, será que tem ali algum mini submarino? Será que tem ali alguma lancha à minha espera? Você não sabe. Ou será que tem alguma mina que eles lançaram aqui, eu não vi? Entendeu? Ou seja, é uma fase da guerra muito mais complexa. A fase dos bombardeios aéreos é fácil, entre aspas, né, em comparação com essa fase. É uma fase que os Estados Unidos já têm experiência, né, no Iraque, no Afeganistão, e nunca tiveram assim, vida fácil nesses lugares, como sabemos. Então, aquilo que o Trump quer eventualmente é uma solução milagrosa, algo numa grande coalizão internacional, mas ele não vai conseguir isso porque os europeus sabem
o quanto isso é complexo. Os europeus estiveram no Afeganistão até a saída, né, até a rendição de Cabul. As últimas tropas que saíram de lá foram tropas americanas e tropas europeias. Então eles estiveram lá durante aqueles anos todos, eles sabem que esse tipo de combate não é fácil, e sabem que no Irã não vai ser fácil. Né? E então, na minha opinião, é uma situação muito, muito complicada, e que deixa agora o Trump com um leque muito limitado de opções, né? Porque, como eu disse, né, ele tem agora a opção de tentar se aproximar do regime iraniano remanescente e tentar negociar, do tipo, olha, vocês estão agora enfraquecidos, muito enfraquecidos, mas eu aceito, digamos, um exemplo, né, eu aceito parar a guerra agora, né, mas vocês abrem aqui o estreito e seguimos, né, adiante. Não é a solução ideal, né, porque daqui a 15 ou 20 anos o Irã vai estar novamente pronto, né, e vai continuar desenvolvendo o seu programa de mísseis. Portanto, não é a solução ideal, o regime vai continuar lá, o regime vai continuar oprimindo a população, perseguindo, matando. Então, não é a solução ideal, né, mas essa é uma das opções que o Trump tem para tentar reabrir o estreito. A outra opção é, ou você, né, derruba mesmo o regime de alguma forma, tentando coordenar com algum comandante, ou então você tenta invadir o Irã, né, pelo menos alguma parte do Irã, né. O Marcílio mesmo citou agora a ilha de Karg, eu também já falei sobre isso no canal hoje mesmo. Ou seja, nesse momento as opções são muito limitadas, Vilela, entendeu? Então é complicado.